Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma transmissão online de um tema, de uma palestra, de uma exposição espírita. Vamos fazer uma breve prece e depois apresentamos o nosso companheiro que está aqui conosco. Rogamos ao Mestre Jesus que nos envolva neste momento, para que saibamos extrair as lições necessárias que a doutrina espírita nos traz, para que nossos corações se enterneçam e possamos evoluir nesta caminhada terrena que fazemos. Te agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que temos de estudar juntos. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos que estão nos assistindo, nosso tema hoje é a vida em sociedade. Meu nome é Gustavo Roman, eu sou voluntário da Associação Espírita Teresa d'Ávila, e hoje está conosco aqui o nosso amigo Bruno, que é da Sociedade Espírita Cristo e Caridade de Canoas, Minha Casa Espírita de Porto Alegre. E a nossa proposta hoje é conversarmos sobre a vida em sociedade. E a nossa conversa é baseada em O Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, que começa lá nas questões 766 e seguintes. Se depois os irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo, quiserem ler, é sempre bom ler o livro, da onde a gente extrai os trabalhos que a gente apresenta e as conversas, os bate-papos que a gente tem. Então, nosso trabalho hoje é a vida em sociedade. A gente vai passar a palavra para o Bruno, fazer a nossa abertura, já com a provocação, Bruno. Se está na nossa consciência, na nossa natureza, vivermos juntos ou isolados. Vai lá, Bruno. Olá, pessoal. É um prazer estar podendo fazer essa reflexão, né? E tão pertinente aos dias atuais, né? Aonde a gente, de certa forma, em grande parte do mundo, é obrigado a fazer algum tipo de isolamento. E que daí a gente começa a refletir, como o Gustavo trouxe, sobre se, né, vamos trazer essa questão, se a gente viver em sociedade é uma natureza do homem, né, do ser humano, como que pode, né, haver essas questões que nos tirariam, né, vamos dizer assim, do caminho da lei, né, de Deus, como a lei de sociedade. Mas é sempre necessário que a gente enxergue nosso cotidiano, a nossa vida, né, de uma maneira mais detalhada possível, de uma maneira mais ampla, né? E sempre imaginar, no meu ponto de vista, né, Gustavo, vamos trocando essa ideia, mas sempre pensar que a gente tem um ponto, né? A gente tem uma visão sobre a coisa, e que ela é parte de um conjunto de outras coisas. Não estamos falando aqui de coisas muito fora da nossa realidade, estamos falando de sociedade. A sociedade é assim. A sociedade é feita por mim, feita pelo Gustavo, é feita por vocês, tá? Pelo conjunto de pessoas que nós estamos aqui hoje na proposta para fazer alguma coisa. Então, seria até incoerente em sentido de uma razão até materialista que a gente acreditasse que não viver em sociedade pode ser algo benéfico, algo do gênero. Então, é com certeza parte da nossa natureza como seres que têm um princípio de evolução, né? Vivermos em comunidades, em sociedades, né? É claro que a nossa estrutura que nós temos hoje, ela vai oportunizar várias outras reflexões, mas a questão é que é necessário sempre estarmos conectados uns com os outros. A gente, lendo ali o Livro dos Espíritos, percebe que os Espíritos reveladores dizem a Kardec, nas questões seguintes, ali 766, 767, 768, vão dizer a Kardec que nós não temos o dom da palavra, da comunicação, que foi nos dado justamente para estarmos juntos, para que a gente possa fazer trocas, né?
E eles citam ali que homem nenhum tem faculdades completas, né? Isso é bem interessante a gente pensar nisso, né? Quer dizer, nós temos a palavra, a inteligência, a condição da gente se comunicar, e é claro que isso traz o aprendizado que acontece quando estamos juntos, né? Toda vez que nós estamos unidos, que somos colocados em novas experiências com mais alguém, buscando desafios, a gente vai se completando. Agora mesmo, na pandemia, a gente está percebendo o quanto todos nós estamos aprendendo sobre essas ferramentas virtuais. Ou seja, a gente está fazendo isso como? Sozinhos? Não, a gente sempre tem alguém, uma troca, né? A gente não estuda sozinho, mesmo quando você vai abrir um vídeo no YouTube para procurar como faz tal coisa, alguém colocou aquele vídeo lá, né? Alguém produziu aquele conteúdo e deixou lá para a gente saber, olha, como é que eu faço, né? Assim como eu tive que procurar como é que a gente ia fazer esse nosso bate-papo hoje, como é que fica essa tela bonitinha, dividida em dois, quem é que faz isso? Então, houve uma busca e alguém tinha disponibilizado isso. Então, essa troca constante dessas faculdades é muito importante. E a condição que Deus nos deu de comunicabilidade, de comunicação, né, é fundamental para que a gente possa realmente aprender juntos, né? A gente percebe hoje que o espaço físico não é tão importante, porque a gente está isolado, né, ou distanciado, né, da sociedade, mas a gente vê como é importante a troca, né, como a gente preenche os nossos dias, os nossos momentos com a troca. E a internet tem trabalhado muito nisso. Então, essa condição de faculdades incompletas é bem interessante e nos força isso, né, Bruno? Fizemos uma reflexão, um grupo de estudo que eu faço parte, agora essa semana, e foi bem interessante porque nós comentamos a respeito, né, de que a gente olha muitas vezes pessoas assim como Chico, né, e como Madre Teresa e tantos outros ícones, né, que fazem, porque continua, né, o trabalho deles sempre continua, um bem para muitas pessoas, né, para a sociedade, e a gente pensa que, e às vezes a gente acaba pensando que a gente não tem parcela nesse bem comum, né? Às vezes a gente pensa, nossa, mas eu não sou capaz, ou eu não conseguiria fazer como eles. E isso é uma questão que a gente tem que ter bastante cuidado, porque se nós vivemos em sociedade, a todo momento eu tenho um poder, né, de influenciar as pessoas, né? E isso tanto para coisas positivas quanto para coisas negativas. E aí que está a grande, né, sacada, né? Porque se nós temos isso, é porque alguma coisa nós temos que fazer com isso. Se nós vivemos em sociedade, é porque alguma coisa nós temos para contribuir nesta sociedade, né? E isso é inerente das nossas condições. Se damos um exemplo de um trabalhador que sempre disse que queria ajudar as pessoas, mas por uma casualidade da vida, né, um acidente, ela ficou mais debilitada, o trabalhador, e, e daí fica aquela coisa, eu queria, mas não faço, como se a gente ter que ter as duas pernas fosse condição de fazer uma ação para a sociedade. Porque só dentro da casa espírita eu consigo, né, só dentro da sociedade espírita eu consigo aplicar o bem, aplicar o evangelho, quando que, na verdade, a nossa sociedade primeiro é a família, né? É os primeiros contatos, é aqueles que estão realmente mais próximos, né, da gente, e que muitas vezes a gente não dá atenção, a gente não ouve, a gente não troca conhecimento. E é engraçado que nesses conflitos sociais que a gente veio tendo, né, estamos passando por mais conflitos sociais cada vez mais no meio de uma pandemia, o que é mais interessante ainda para a nossa reflexão, a gente vem percebendo que, que dentro da nossa família, talvez numa guerra fria que houvesse ali sem nem saber, né, a gente tinha pessoas que pensam totalmente contrários da gente, e a gente nunca parou para trocar uma ideia
para que num momento oportuno a gente não tivesse conflito, porque divergência de opiniões, de ideias, não são necessariamente conflitos, muito pelo contrário, né? Nós, como tu comentou, né, Gustavo, a gente cresce mais quando a gente tem essas trocas, e a própria comunicação verbal e não verbal, né, a partir de imagens, a partir de até mesmo de outras linguagens que a gente pode estar cada vez mais, tem a oportunidade de estar utilizando para falar alguma coisa, nos oportuniza a ver que a gente sim tem um objetivo bem claro, na minha visão, né, do que fazer enquanto sociedade. É interessante, né? Porque a tua colocação, porque coloca todos nós num nível de aprendiz, né? Uma postura necessária de aprendiz que a gente tem que ter, né? E o cuidado e a responsabilidade que tu está chamando no uso desta lei de sociedade, ou seja, já que somos impelidos por Deus, né, pela providência divina, a vivermos juntos, a responsabilidade que temos de vivermos juntos, né? O que nós fazemos pelo que é bom, pelo que é belo, pelo bem, né? Pelo bem comum, né? O que a gente consegue produzir juntos, né? Ali nas questões do Livro dos Espíritos, a gente vai ver que o isolamento não faz parte da natureza humana. Né? E a gente está percebendo isso agora durante a pandemia, porque o distanciamento social nos incomoda. A gente busca formas de compensar, né? Antes a gente via as pessoas reclamando porque não tinham tempo para ficar em casa. Eu não paro em casa eu me escondo. As pessoas dizem, se quiser me achar, não me procure em casa. Era assim que todo mundo falava, né? E agora nós estamos todos em casa reclamando porque estamos em casa. Né? Por quê? Porque, claro, há uma necessidade intrínseca na psique humana desse relacionamento, porque nós fomos produzidos, fabricados, né, entre aspas, por Deus, para fazermos essas trocas, mas a responsabilidade que nós temos de fazermos essas trocas é realmente fundamental que a gente consiga observar e enxergar isso. Quer dizer, nós temos que produzir nos outros também aquilo que é bom, favorecendo o crescimento de todos, não só o crescimento individual, mas o crescimento daqueles que estão próximos a nós. E antes de voltar na questão da família que tu colocou, Bruno, que eu acho muito interessante, ia só comentar sobre o isolamento, né? Ali no Livro dos Espíritos, sinta o caso de um isolamento produtivo e que está acontecendo agora no momento, né? Que é o isolamento daqueles que se dedicam ao bem de todos, como, por exemplo, os cientistas, né? A gente está vendo uma série de cientistas que abriram mão do seu tempo em casa e estão virando dia e noite em laboratórios atrás de uma vacina. E a gente percebe ali exatamente o exemplo que ele dá. Quando é para o bem comum, o isolamento vai produzir algo que vai beneficiar várias pessoas, daí o isolamento é útil, né? Em função até do conceito de utilidade que a gente vê lá na lei do trabalho. Mas o isolamento, aquele que é uma fuga, ele não é produtivo. Né? Aquele isolamento onde a gente simplesmente não quer mais ter trocas com os outros, porque os outros provocam em nós reações que a gente não gosta. Diga, Bruno. Isso é bem interessante, né? Porque, na verdade, essa fuga, ela vem acontecendo em nossos núcleos sociais. Eu sempre dou o exemplo de pessoas que se sentem sozinhas em uma fila, né? É bem interessante, porque numa fila logo tem alguém junto, né? E mesmo assim a gente tem esse sentimento de solidão, porque geralmente algum motivo nos faz crer que nós temos que sair daquilo, né? Talvez porque estamos vendo muitas injustiças acontecendo na nossa visão, talvez nós não gostamos do nosso ambiente, do nosso país ou da nossa cidade. Então a gente vai minando o nosso pensamento com essa fuga, porque o nosso pensamento nos transporta, né? Então a gente tem que ter cuidado para não ser radicalista e também acreditar que o isolamento é só se eu
saísse da minha casa e fosse morar no meio do mato, onde não tem ninguém, talvez alguns animais. Né? Não, o isolamento ele acontece dentro das nossas mentes. Né? A gente tem que estar disposto a viver em sociedade para conseguir aproveitar o benefício que tem viver em sociedade, que são gigantescos. Né? A própria questão que tu trouxe da ciência é um grande exemplo de benefício da nossa sociedade, porque sozinho nós não seríamos capazes de enfrentar tantas doenças que a nossa história já registra. Tá? Tantas, não só doenças, mas outros transtornos, né, mentais, ou também alguma questão do próprio corpo, né, da biologia, nós não conseguiríamos se nós não tivéssemos pessoas para estudar, se nós não tivéssemos equipamentos para estudar. Então, aquele técnico que monta aquele equipamento para que a gente possa fazer um raio-x ou algo do gênero, que vai beneficiar muitas pessoas, né? Talvez ele não entenda nada de medicina, e que bom, né? Porque daí ele pode se especializar em montar um equipamento que realmente, né, faça ou cumpra com o objetivo. Então, a gente não pode esquecer aquilo que tu comentou antes, que todo mundo tem uma parcela de benefício junto, e por isso ele vai sim receber esse benefício comum. Né? A gente comentou dessa questão, né, da escala de coisas que se faz e que a gente não vai percebendo, e a gente tem que perceber. Eu estava lembrando agora de que eu via muito em filmes, quando eu era mais jovem, famílias fazerem prece na hora de comer. E eu sempre fiquei com dúvida, né, como é que funcionava isso. Nunca foi muito da minha realidade, embora a gente já fez preces em momentos assim, mas nunca foi muito da minha realidade. Então, por mais que eu me colocasse à disposição de fazer uma prece antes de comer, eu ficaria pensando o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que pedir na prece, eu tenho que pedir alguma coisa, como é que fazer essa prece, né? E que é possível a dúvida, né? Não pensem que a gente não tem dúvida, né? Como fazer a prece. E daí eu fiquei fazendo essa reflexão e fiquei pensando, por que não agradecer as pessoas que fazem parte daquela minha rotina matinal, ou, né, na hora do meu almoço, da minha janta? Né? Por que não agradecer essas pessoas que têm participação efetivas nesse bem-estar que eu tô tendo nesse momento? E a alimentação é uma coisa muito importante. E então a gente tem que, talvez, nesses momentos, pensar nisso. Pensar nas pessoas que contribuem para a gente. Porque tem muita gente contribuindo. Né? E acho que eu falei bastante, né, Gustavo? Muito legal isso, Bruno, porque a gente vai refletindo e vai abrindo outras ideias, outros pontos para serem explorados, né? E o que eu acho interessante é que a gente, estando junto, estando conectados, é exatamente essa troca, esse aprendizado que acontece. E esse ponto que tu trouxe de agradecer a presença das pessoas é bem interessante. A gente normalmente não gosta quando alguém fala, por exemplo, dos nossos defeitos, ou fala que a gente não está fazendo isso ou aquilo. Mas se a gente conseguisse avançar no tempo, 1 ano, 2, 3, 5 anos, talvez a gente fosse perceber que aquela pessoa está fazendo um favor para nós, né? Porque como a gente se melindra muito fácil em função do nosso orgulho, na hora a gente diz assim, não, mas o que esse cara está dizendo? Por que ele está fazendo isso? A guerra silenciosa que tu falou dentro da família, né? E agora as famílias estão voltando para dentro, né? Para o seu interior, né? E estão se reencontrando, né? E aí, como está havendo mais tempo, às vezes tu vai trocar uma ideia com alguém que estava ali o tempo todo do teu lado e a pessoa te diz algo, tu fica surpreso, né? Ou ela te diz o que ela pensa sobre o teu trabalho, está acontecendo muito isso. Eu conversava com outros companheiros, né?
que me disseram assim, bom, eu estou em home office, estou trabalhando em casa, e agora estou ouvindo opinião sobre as minhas reuniões, quer dizer, o pessoal fica ali do lado, ouvindo, né? Assim como agora a gente tem pessoas da nossa família que estão ouvindo esse nosso bate-papo, as pessoas estão ouvindo o nosso trabalho, nossas reuniões de trabalho, e de repente alguém te dá uma opinião, diz assim, mas como tu é submisso a fulano? Por que quando tu está conversando com Beltrano tu fala diferente, né? Tu pode ouvir um filho, de repente, um companheiro meu, diz assim, pô, mas quando tu está conversando com teu chefe, tu é tão simpático. E a pessoa se dá conta, né? É engraçado, a pessoa se dá conta. Poxa, mas eu sou diferente, então, com o meu chefe do que eu sou com as pessoas dentro de casa, só que agora eu estou dentro de casa, né? Então, está havendo uma observação dessas interações, né? O que é um aprendizado fantástico, mas é um aprendizado se nós estivermos dispostos a aprender, né? E essa convivência é realmente uma oportunidade. Então, agora, de certa forma, a gente pode imaginar assim, ué, Deus está nos tirando da convivência da sociedade, mas Ele está oportunizando uma nova visão dentro do lar, que continua sendo a vida em sociedade, continua sendo a troca entre nós, né, que convivemos entre as nossas paredes, né? Eu vou fazer a provocação para o Bruno, que a gente tem mais aí uns 10 minutinhos, mas a provocação da gente falar um pouco mais da família, porque a questão 775, ele vai dizer, vai perguntar, Allan Kardec pergunta aos espíritos reveladores, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E aí a gente vai ler na resposta uma recrudescência do egoísmo, né? Então, se os laços de família começassem a se dissolver, nosso egoísmo iria imperar. Fala um pouquinho sobre isso para nós, Bruno. É bem pertinente essa pergunta, né, para o nosso momento atual, porque nós viemos de um momento, né, de uns anos para cá, de um momento em que a família foi um ponto muito atacado, né? Nós já temos há muitos anos, claro, várias famílias que têm os seus conflitos. A família é um ambiente que sempre tem bastante conflitos, né? Mas a gente veio, agora mais para os últimos tempos, tendo bastante ataque nesse seio, né, de aprendizado. E é interessante, porque agora nós, com esse novo momento que estamos passando, nós somos obrigados a ficar com esses familiares. Então a gente fica entre a cruz e a espada, né? Ou eu fico mais manso e tento conviver, ou eu vou ficar em pé de guerra e daí a gente vai ter problemas maiores, né? Que não é o objetivo. Às vezes a gente pensa que ter um pai ou uma mãe, ou um irmão, ou qualquer outro parente, né, que venha a estar conosco dia a dia, é um castigo, né? E a gente tem que ter bastante cuidado com essa relação, porque muitas vezes a gente pode ter sido o castigo dele, né? Muitas vezes a gente pode ter sido os algozes, né? Que faz tanto ter aquele sentimento de inconformidade, e outros que a gente sabe, né? Na verdade, é uma reflexão em cima de análises bem pessoais, porque é claro que não vai ser assim com todo mundo. Eu não estou falando aqui de relacionamento entre pai e mãe, entre filho e pai e filho. Não, na verdade, a família é muito ampla, né? E a gente tem que ver dessa forma. Tem que ver para a gente poder tirar conclusões que sejam em benefícios nossos. Novamente voltando, né? A questão da sociedade, quando ela traz a família junto, ela traz por quê? Porque ela fala daquelas pessoas que estão em convívio com a gente e que formam a gente, de certa forma, para conseguir ser agentes eficazes da ação divina nos outros ambientes que nós estamos. Agora a gente tem que ter cuidado para não fazer isso que aconteceu, né? No exemplo do Gustavo. Eu saio da minha família com um comportamento e aplico um outro comportamento num ambiente de trabalho, ou num ambiente social, ou durante os percursos da minha caminhada entre um lugar e outro.
né? Inclusive, até vou comentar uma situação bem interessante que aconteceu esses tempos. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar bastante, né? Quem me conhece sabe disso. Gosto de abraçar, estou numa... Né, como é que diz? Estou numa dependência aqui do abraço que é fora de série, né? Uma E daí, abstinência. uma abstinência, exatamente. Uma abstinência do abraço. Esses dias consegui dar um abraço e fiquei faceiro da vida. E daí, então, de vez em quando, eu converso com umas outras pessoas que faz muito tempo que eu não conversava. E alguém veio conversar comigo, trocar uma ideia rápida, pelas redes sociais, gente, pelas redes sociais, fiquem em casa, se for possível. E daí ele começou a conversar e disse assim, tu lembra quando a gente se conheceu? Há mais ou menos uns 6 anos atrás, estávamos esperando um ônibus lá no Camelódromo de noite. Então, quem conhece Camelódromo de Porto Alegre, né, pega os ônibus ali, tanto para Porto Alegre quanto os metropolitanos, vocês sabem que ali é tenebroso, né? E mesmo assim, né, a gente foi um ambiente, né, imagina, foi um dia cansativo, um dia de trabalho, um dia de atividades, já era fim de tarde, já estava voltando para minha casa, e ali a gente pôde fazer uma nova amizade. Então a gente pode estar aplicando a nossa conduta, que tem que vir, né, de uma conduta salutar familiar, em qualquer ambiente, qualquer lugar. A gente é paciente com aquele irmão que caminha lento na nossa frente, quando a gente é muito rápido, né? Não tem espaço para caminhar. Quando a gente está aqui em casa, nos nossos ambientes familiares, tendo essas oportunidades também com ou idosos, ou até mesmo com a gente mesmo. Porque a paciência que nós temos que ter é a paciência que as pessoas têm que ter conosco mesmo. Às vezes a gente não percebe isso, mas o nosso pai, a nossa mãe, os nossos outros parentes que possam ter, eles têm muita paciência com a gente, né? Seja por uma opinião divergente, ou seja por uma conduta que a gente tenha, uma mania que a gente tenha, né? E às vezes a gente não percebe isso e menospreza uma ação que os outros fazem com a gente. E a gente não pode, né, nesse sentido. A gente tem que lembrar, como no Livro dos Espíritos, né, que ele fala sobre a questão do isolamento, quando tem princípio apenas de fuga, que a gente não pode fugir. Não adianta a gente entrar no nosso quarto, trancar o nosso quarto e pensar que a gente nunca mais vai ver a cara deles. A gente precisa ir lá e ver a cara deles. E amar eles. No próprio Evangelho nós não temos um capítulo exclusivamente para amar os inimigos, né? Não estou dizendo que o nosso familiar, né, seja os nossos inimigos, muito pelo contrário. Né? São nossos melhores amigos. Né? O nosso melhor amigo não é aquele que nos dá o que a gente quer, mas é aquele que nos oportuniza a termos o que é necessário para aplicarmos para o outro. Olha aí, a sociedade está exatamente nessa lógica. Nós não nos abastecemos para sermos um carro cheio de combustível. A gente nos abastece para levar as pessoas a um outro lugar. Muito legal, Bruno. E é interessante porque o objetivo da lei de sociedade é justamente esse, né? Nos colocar juntos para aprendermos. Então, tentar fugir tanto do convívio da família, ou tentar fugir do convívio da sociedade, ou tentar negar esse aprendizado, já é um fator de sofrimento para o ser que foi, digamos assim, produzido para isso, ou seja, programado para isso, né? Então é bem interessante a gente pensar nisso. Quando tu falou da paciência, eu estava aqui refletindo a valorização da vida, né, o respeito às diferentes raças que tem sido tão falado ultimamente, o respeito à terceira idade, né? Como realmente a gente tem que ter paciência com os nossos idosos, né? Agora a gente está aprendendo muito a lidar com pessoas doentes, o respeito aos doentes, e isso só pode acontecer porque nós estamos juntos, somos colocados juntos, e o aprendizado é todo nosso, né? Eu lembro, assim, das histórias muito antigas, né? E agora quase isso não acontece, e quando acontece vira notícia, quando as pessoas tinham uma deficiência qualquer, uma deficiência mental, uma deficiência física, elas eram colocadas em porões, né? E eram deixadas lá
durante toda a sua vida, né? Hoje, quando alguém descobre que isso aconteceu, é um escândalo. Então, a gente conseguiu progredir no respeito à vida, no respeito à pessoa e na valorização do ser humano. E é esse o objetivo da lei de sociedade, né? Aprender realmente a nos amarmos, né? Amar o próximo como a nós mesmos, né? Que continua sendo a regra de ouro e que a gente tem que, em resumo, a gente tem que chegar nesse objetivo, e é para isso que Deus nos coloca juntos. Mas realmente é necessário esse esforço de compreensão da presença do outro na nossa vida, né, de compreensão do que o outro representa como oportunidade, né, realmente oportunidade. Sempre a gente achar que tem alguém do nosso lado com quem a gente não tem nada para aprender, assim, com fulano eu não vou aprender nada, é realmente muito triste, né? Qualquer pessoa ao nosso lado pode nos ensinar alguma coisa. Então, às vezes, a gente passa por pessoas que fazem tarefas rotineiras, aquele porteiro do prédio, aquele guardinha da rua, e a gente tem sempre algo para aprender com eles, com a paciência deles, com o sorriso, com a disponibilidade, coisas que às vezes nós não temos e a gente simplesmente acha que não, mas é fruto apenas do nosso orgulho achar que existem pessoas com as quais a gente não vai aprender. O objetivo realmente de Deus é nos aprender. A gente está chegando no final, queria agradecer o Bruno a aceitar o nosso convite para fazer esse trabalho em dupla, né, Bruno? Tuas considerações finais, tu já tinha me convidado para fazer esse tipo de trabalho, então a pandemia tornou ele real. O que tu gostaria de dizer aqui antes de nós encaminharmos o nosso encerramento? Eu queria agradecer a paciência das pessoas que estão nos assistindo, né, e dizer que eu estou com muita saudade de abraçar todos vocês e que a gente tenha muito cuidado com a nossa saúde, porque ela não é só nossa, né? Então não vamos pensar que estamos isentos porque somos jovens ou por algo do gênero, né? Porque nós temos muitas pessoas em risco, que são pessoas amáveis a nós. E a gente tem que amar todo mundo, né, gente? Então é isso aí. Muito bom, então agradecemos ao Bruno, agradecemos às pessoas que estão nos assistindo, pedimos mais uma vez que leiam o Livro dos Espíritos, leiam as questões a partir das 7h66, vocês vão gostar. Quem não conhece a obra, quem está encontrando esse vídeo por acaso aí no YouTube, vai estudar, conheça mais sobre a doutrina espírita, que é realmente algo que nos consola e nos esclarece muito. Então, agradecemos mais uma vez o Bruno, encerramos aqui a nossa transmissão, agradecendo a todos que nos assistem. Até breve, a qualquer momento, nas nossas redes sociais, ou quem sabe, daqui a pouco presencialmente. Um abraço, Bruno, até mais. Até mais.